Agora, fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui da Arte Atuarial, mais uma aula de Python. Já estou aqui com o meu Spider aberto e hoje eu vou entrar num assunto que eu particularmente gosto bastante, que é a parte visual do nosso programa, né? O front-end. Tudo que a gente trabalhou até agora nas aulas anteriores foram relativos ao back-end, o que está por trás. Claro que a gente programar em back-end, nós teremos os resultados dos cálculos que serão feitos ou o resultado da logística que foi estruturada dentro da programação. Mas nós podemos pegar essa programação e apresentá-la no formato de janelas, né, com botões, formulários, caixa de textos. Então hoje eu vou apresentar para vocês o PySimpleGui, que é uma ferramenta bem simples para quem está começando a programar e pegar a sua programação e aplicá-las a um ambiente visual, né? A uma diagramação com botões, com texto em diferentes formatos, em diferentes fontes. Eu acho que o PySimpleGui é o mais apropriado para que a gente possa começar a entender como é que funciona essa lógica de pegar a programação e jogá-las em uma interface gráfica. Estou aqui agora com os vários temas que o PySimpleGui tem. Então a gente tem uma combinação aqui de backgrounds, né, que são os fundos, com as cores dos botões e dos inputs, né, a caixa de texto. Então a gente tem diversas combinações aqui diferentes, que vai de cores mais claras até as cores mais escuras. Tem até aqui que eu achei interessante, ó, parece um tema brasileiro, né? Light Yellow, que é o verde e amarelo. Temos aqui formato que era do Windows XP ou 98, não sei, né? Que é esse fundo aqui um pouco mais, esse fundo cinza, né? Bem padrão aí do Windows XP. E para que a gente possa utilizar qualquer um desses temas aqui, basta utilizar lá na nossa programação no Python o nome que está em cima da janelinha. Por exemplo, esse tema aqui, o nome é Kayak, então basta colocar lá na nossa programação o nome Kayak. Aqui é o Dark Teal 5 e por aí vai. Por exemplo, ó, Dark Brown 4, Dark Brown 1, Blue Purple, Blue Mono. Essa cor aqui também é bem interessante, não cansa muito os olhos. Então a gente vai fazer um teste aí, inclusive, vale a pena ressaltar aqui que nós podemos combinar. Por exemplo, uma janela a gente pode colocar um Dark Purple e na outra janela que a gente abrir no mesmo programa pode colocar um Dark Teal, por exemplo. Então é bem interessante e nessa aula aqui eu vou fazer um sistema bem simples de janela só para a gente poder conhecer melhor a ferramenta e nas próximas aulas nós teremos algo mais complexo. Estamos aqui com o nosso Python aberto e a primeira coisa que a gente vai fazer é definir quais são as bibliotecas que a gente vai utilizar nessa programação. No caso aqui eu vou usar só a PySimpleGui, então eu vou importar a PySimpleGui apenas como SG, né, SimpleGui, só para que a gente possa lembrar. E o próximo passo a ser dado é criar uma estrutura while, porque a estrutura while ela vai nos permitir gerenciar muito melhor as janelas, inclusive a transição entre uma janela e outra, não deixar várias janelas abertas. Então a estrutura while ela gerencia melhor, a partir da estrutura while a gente pode gerenciar melhor todo esse esquema de janelas. Agora vamos escolher um tema, vou abrir aqui, ó. Vou colocar esse tema aqui, ó, Teal Mono, que é um tema bem bonito. Então, agora que começa a programação mesmo no PySimpleGui. Para que a gente possa determinar o tema dessa janela, que vai ser a primeira janela, a janela atual, nós vamos utilizar o PySimpleGui.theme. Só que eu já compactei, né, o PySimpleGui como SG. Então aqui basta colocar sg.tema e o tema que está lá escrito é o Teal Mono. Então nós vamos abrir os parênteses e colocar Teal Mono aqui dentro dos parênteses. Próximo passo é a gente escolher a fonte, determinar qual será a fonte, que também será colocada aqui entre parênteses. Então nós vamos abrir os parênteses, colocar o nome da fonte, que eu vou colocar Arial para ficar mais fácil,
E o tamanho da fonte, eu vou colocar o tamanho 20 porque vai ficar mais fácil a visualização, não vai ficar aquele botão pequenininho, até porque o meu monitor aqui está numa resolução Full HD. Então vou colocar aqui no tamanho 20 para que melhor fique visualizado. Próximo passo agora vai ser definir o nosso layout. E como que a gente configura o nosso layout no PySimpleGui? É bem simples, nós vamos colocar layout, nós vamos abrir os conchetes como se fosse uma lista, e aqui funciona como se fosse uma planilha do Excel. Funciona da seguinte forma: se eu quiser um elemento do lado do outro, eu vou colocar o elemento A, vírgula, o elemento B dentro desse conchete. Para ir para a próxima linha, eu vou dar uma vírgula, vou abrir um conchete e vou colocar os elementos dentro desse conchete, ou seja, elemento A, elemento B, elemento C, e assim sucessivamente até que a gente tenha aí o nosso layout completo. Continuando aqui, então, vamos apagar, né, porque isso aqui foi só um exemplo. E para que a gente possa colocar algum texto na nossa janela, a gente não vai utilizar o print, tá? A gente vai utilizar o comando text, né? Então, o sg do PySimpleGui.text, e aqui eu vou colocar simplesmente teste. Vou dar uma vírgula e agora eu vou para a próxima linha. A minha próxima linha terá dois elementos, um botão para entrar para a próxima janela e um botão de sair. Então aqui percebam, como eu falei com vocês, ó, está separado por vírgulas. Vou até colocar aqui na linha de cima para ficar mais fácil aqui a visualização. Então a gente tem um botão que a gente vai utilizar com esse comando aqui, ó, bottom entrar sg.bottom sair. Então, essa é a forma correta da gente trabalhar com o layout. Então, texto para inserir um texto dentro da nossa janela e bottom para inserir um botão dentro da nossa janela. No caso aqui, eu estou inserindo dois botões na mesma linha. Então, eu abri um conchete, como vocês estão vendo aqui, ó. Abri um conchete, coloquei os dois elementos na mesma linha e esse conchete aqui, eu estou fechando o meu layout. O próximo passo que nós vamos dar vai ser o seguinte: nós vamos pegar essas informações aqui do layout e vamos jogar em uma janela. Então, para isso, eu vou criar uma variável com o nome janela, mas pode ser qualquer nome, window, né, a que vocês quiserem. E aqui eu vou capturar as informações que estão dentro aqui do meu layout. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o comando window com o W maiúsculo. Isso aqui já é um comando, tá, do PySimpleGui. Então, vou utilizar o window. Aqui eu vou colocar o nome, vou colocar aqui como teste, que vai ser o nome que estará na minha janela. Eu vou capturar o meu layout, que é todas essas informações que estão aqui, e a fonte da minha janela, né, ou seja, o formato dos caracteres, será a fonte, que é o que eu determinei aqui dentro dessa variável. Ou seja, a minha janela terá Arial 20, terá a fonte Arial tamanho 20. Então aqui dentro da janela eu coloquei, o que eu fiz? Eu capturei todas as informações do meu layout e eu defini que a fonte vai ser Arial tamanho 20. O próximo passo agora vai ser o seguinte: eu tenho aqui dois grupos de evento. O primeiro grupo de eventos é todos os textos que podem vir a ser capturados dentro da janela, os formulários e outras informações. Um outro grupo são os botões. Então eu vou criar duas variáveis, uma variável para que eu possa definir quais serão as ações dos botões, que ela vai se chamar eventos, mas também pode ser qualquer nome, mas tem que ser nessa ordem, tá? A primeira variável vai capturar as ações referentes aos botões e a segunda variável vai capturar todo o conjunto de informações que podem vir a ser disponibilizados dentro dessa janela. Então, vou criar duas variáveis, eventos, para capturar todas as ações dos botões e definir uma ação a partir do clique, e os valores serão todas as outras informações que podem vir a ser capturadas aí dentro da janela.
E o comando que eu vou dar para que eu possa fazer essa captura vai ser o read. Então vai ser a minha janela, ponto, read, abre e fecha o parênteses. Nada mais a fazer além disso. Então, definindo isso, a gente vai aqui deixar o comando para que essa janela seja fechada caso alguma ação seja feita simplesmente com close, né? O close vem de fechar. Agora é que vem a parte interessante, porque agora a gente pode definir as ações dos botões que a gente colocou. Então, nós temos dois botões, o botão entrar e o botão sair. Eu vou começar primeiro pelo botão sair, porque eu acho que é mais simples. Então, segue a programação normal que a gente já aprendeu até aqui agora no Python. Então, se aqui a gente vai utilizar essa variável, né? Se eventos for igual a sair, o que vai acontecer? Nós vamos dar um comando agora para o botão sair. Então, se for clicado o botão sair, nós vamos simplesmente fechar a janela. Eu vou dar um break aqui, porque a gente tem que lembrar que a gente está dentro de uma estrutura while. Então, dando um break, a gente sai dessa estrutura. Não tendo nenhuma estrutura acima, o programa simplesmente ele fecha. Então, a gente conseguiu dar agora o primeiro comando para o primeiro, no caso é o segundo botão. Nós demos um comando para o segundo botão, que é o botão sair. E agora nós vamos então para o botão entrar. Então aqui vai seguir a mesma linha de raciocínio, né? Se eventos for igual a entrar, coloquei ali em maiúsculo, né? Então se eventos for igual a entrar, o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar em uma outra janela. Entrando em uma outra janela, nós vamos utilizar então novamente a estrutura while true. Lembrem que aqui eu já defini um tema, só que agora eu vou colocar um outro tema completamente diferente. Eu vou utilizar o tema Dark Red. Então, nessa janela também eu posso definir a fonte, como está aqui, ó. Eu vou deixar então a fonte Arial tamanho 20. E agora eu vou definir o layout. O layout já expliquei para vocês, então eu vou colocar aqui direto. Né? Vai ter um texto que é o teste red, lembrando que a gente não utiliza o comando print aqui, nesse caso, para deixar um texto fixo na janela, a gente pode simplesmente utilizar o comando teste, terá dois botões, um entrar e um sair. E agora, seguindo a linha de raciocínio aqui, vou dar um enter, e nós vamos agora definir nós vamos definir a janela. Então, janela igual a sg.window, que eu já expliquei para vocês. Vou colocar aqui janela 2 como título. Nós vamos capturar tudo que está dentro do layout e a fonte dessa janela aqui será essa fonte que eu coloquei aqui, que é a mesma fonte Arial 20, só para ficar grande e para que vocês possam ver melhor. Então vamos lá, seguindo a linha de raciocínio aqui. Aqui vai ser a mesma coisa, né, que eu expliquei para vocês. Então a gente vai simplesmente repetir essa linha aqui dos eventos. Nós vamos colocar o comando de fechar caso algum evento seja efetuado. Vou fazer novamente o que? Eu vou começar pelo botão de sair. Então aqui, ó, se nós clicarmos em sair, nós vamos sair dessa estrutura de repetição, mas ter uma estrutura de repetição acima. Então nós vamos fechar a janela atual e ir para a janela anterior. E agora vem a parte interessante do primeiro botão, né? Agora eu que estou me confundindo. Agora nós vamos definir uma ação para o botão entrar. Então, se agora eu vou colocar sair, vai sair direto, né? Aqui, na verdade, a gente pode utilizar o elif, que vai ficar melhor. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou utilizar o elif, né? Se o evento aqui vai continuar, eventos entrar, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pop-up. É um pop-up muito legal, que é um pop-up com scrollet. Ou seja, ele vem com uma barrinha de scrolling, né? Essa barrinha aqui, ó, chamada de scrolling.
E além disso, a gente pode digitar dentro desse scroller. Aqui eu vou colocar uma mensagem qualquer, tipo: oi, você está dentro do programa. Oi, você está dentro do programa. E a gente vai poder pegar esse pop-up e selecionar, copiar, escrever dentro dele e fazer outras coisas. É muito interessante. Eu acho que da maneira que está aqui, o programa ele já vai funcionar. Deixa eu rodar ele, ver se tem algum erro, alguma coisa. Ó, abriu a janelinha, ó, teste, entrar, sair. Eu vou começar agora pelo botão sair, né, porque eu vou rodar o programa de novo. Ó, saiu, vou rodar de novo. Agora eu vou entrar. Percebam que aqui a janelinha é esse tom de azul mais light, né? Aqui eu tenho o título, ó, de teste. Eu vou entrar agora, percebo que quando eu clico o botão ele muda de cor. Vou entrar e o background aqui vai mudar para o vermelho, se não der nenhum erro. Ó, outra janelinha, ó, agora a letra é branca e o background, né, o fundo é vermelho e os botões são brancos. Eu vou sair e vai voltar para a minha janela anterior. Sair, voltou para a minha janela anterior. E agora eu vou entrar e eu vou entrar novamente. E agora veio o pop-up que eu falei com você, a gente pode vir aqui, ó, digitar aqui dentro, é muito legal. Só que essas informações digitadas não serão salvas. Fica salvo apenas o que a gente determinou aqui. Então, oi, você está dentro do programa. Vou dar um OK, vai sair daquele pop-up, vai voltar para a minha janela anterior, vou clicar em sair novamente e o programa aqui ele está funcionando. Um sistema bem simples de janela, mas para a gente começar, eu acho que é importante começar de uma maneira bem simples e a partir das próximas aulas a gente vai desenvolvendo outros projetos, nós vamos capturar algum projeto nosso que seja também um pouco mais fácil de poder adaptar aqui para o PySimpleGui. E vocês podem perceber que o PySimpleGui a programação dele é bem simples. Por exemplo, a gente tem aqui o texto, o botão, né, o formato como a gente vai diagramar na janela, capturar os dados, a gente pode determinar uma ação para cada botão que será clicado. É muito simples, é muito tranquilo de fazer. Eu acho que com a prática vocês vão aprender isso muito rápido. E é interessante a gente pegar o nosso projeto em back-end e transformá-lo num front-end, ou seja, dar uma cara, né, de janelas, de botões, caixa de texto e outras funcionalidades que as janelas têm aí para o programa ficar melhor apresentado. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente está entrando num tema agora muito interessante, né, que é a diagramação, né, uma outra cara que a gente pode dar aí para a nossa programação. Vejo vocês numa próxima aula. Valeu, tchau, tchau!